Bem-vindo, meus irmãos. Eu sou o Padre Marcos dos Santos, Marcos Maria dos Santos. Coloquei Maria por devoção à Nossa Senhora. Mas, desde já, eu convido você a escutar esse vídeo, divulgar, dar o seu like, dar seu joinha. E nós vamos meditar a Palavra de Deus justamente nessa solenidade. Amanhã, estou gravando no dia 11 de outubro. Amanhã, 12 de outubro, solenidade da Imaculada Conceição da Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 2, versículo de 1 a 11. Naquele tempo houve uma festa de casamento em Caná da Galileia. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizer isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho, e ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus, que ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória aos seus discípulos que creram nele. Palavra da salvação, glória a vós. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos, é grande alegria para nós hoje estarmos celebrando, podemos assim dizer, a grande solenidade da Imaculada Conceição da Senhora Aparecida, de Nossa Senhora. E hoje é um daqueles dias que toda a liturgia, todas as leituras falam do mesmo tema. Portanto, se eu fosse meditar sobre cada leitura que nós fizemos, eu poderia ficar minutos, até horas falando, e evidentemente que vocês não teriam tempo para poder me escutar. Mas o que a gente pode tirar para nós disso tudo que nós escutamos, e muito mais ainda desse dia tão especial em que festejamos a padroeira do Brasil? Eu havia dito, no dia 29 de setembro, pode procurar meu vídeo aí, dia de São Miguel Gabriel Rafael, e eu já fiz um link, um gancho com o dia 2 de outubro, o dia dos Santos Anjos da Guarda, que segundo a providência de Deus, nós homens, os astros, ou seja, o mundo criado, tanto quanto também as nações, são governadas cada qual por seu anjo. Então existe um anjo da guarda para mim. Quanto mais o padre tem 2 anjos, como diz alguns santos, no dia da sua ordenação, o anjo ministerial, o anjo que guarda as dioceses, que guarda as paróquias, o anjo que guarda o nosso país. Mas também podemos dizer que a cada nação, a Virgem Maria, como mãe, ela manifesta-se de uma forma especial. Daí os vários títulos marianos, como que facetas da mesma pessoa que é a Mãe de Deus. De certa forma, então, podemos compreender que Nossa Senhora ela é invocada assim dentro do nosso Brasil, porque ela se manifestou de uma forma carinhosa. Naquele achado, todos nós sabemos da imagem da Imaculada Conceição no Rio Paraíba, no ano de 1717. Esse ano é emblemático. 1717, eu me recordo, em 2017, nós havíamos celebrado os 300 anos do encontro da imagem da Imaculada Conceição de Maria, que foi achada, que foi encontrada, que apareceu, portanto aparecida. Celebrávamos a aparição também de Nossa Senhora em Fátima, os seus 100 anos, porque ela, a Virgem, havia aparecido para os pastorzinhos em 1917. Nós lamentamos, porque também em 2017 faria 300 anos da fundação da maçonaria. Então, por exemplo, a maçonaria
de rito escocês antigo foi fundado em Londres, na Inglaterra, no ano de 1717, o mesmo ano que encontraram a imagem da Imaculada Conceição no Rio Paraíba. E também, infelizmente, podemos lamentar da reforma protestante, quando Martinho Lutero fixou as teses na Catedral de Wittenberg, as 95 teses contra a Igreja Católica, e esse foi um grande cisma porque depois, de uma certa forma, rachou a cristandade, com Martinho Lutero, a Reforma Protestante, e aí daí tudo que se derivou da Reforma Protestante, como, por exemplo, as igrejas evangélicas, evidentemente, que são filhas, que são frutos dessa Reforma Primordial Protestante de 1517. Mas eu queria me ater, então, nessa manifestação da Virgem Maria para cada um de nós. É muito interessante esse carinho que cada nação tem para com a Mãe de Deus. Então, por exemplo, nós, de língua portuguesa, nós que falamos o português, tanto quanto os angolanos, os moçambicanos, os de Cabo Verde, e Portugal, evidentemente, nosso país pai e mãe, nosso país de onde nós viemos, a nossa cultura do qual nós somos oriundos e herdamos, chama a Virgem Maria de Nossa Senhora, porque chamamos Jesus de Nosso Senhor. Então, Jesus Cristo é Nosso Senhor, Jesus Cristo, e chamamos sua Mãe Bendita e Santa de Nossa Senhora. Se formos, por exemplo, para o pessoal de língua italiana, vai chamar La Madonna, né? La Donna, a grande mulher, a grande senhora La Donna. Se vamos para a língua, por exemplo, francesa, Notre Dame, a senhora, a dama, né? Notre Dame. Eles chamam a Virgem de Notre Dame. O pessoal de língua espanhola, La Virgen. Então, um acento especial na Virgindade Maria, La Virgen. O pessoal de língua sérvia, La Gospa. O povo, por exemplo, de língua, podemos dizer assim, inglesa, Our Lady, né? Como se fosse a nossa Lady, né? A Nossa Senhora, também mais ou menos equiparando. Os gregos, eles gostam de chamar Maria de Theotokos, esse título tão querido para eles, Theotokos, a Mãe de Deus. Então, todos esses títulos é para se referir a esta mulher bendita e santa que é Nossa Senhora, que é a Virgem Maria. Bom, aí a gente vai ter várias narrativas historiográficas, né? Então, desse fato que aconteceu em 1717, quando houve a visita desse representante da corte portuguesa naquela região do Vale do Paraíba, e nós sabemos que depois tiveram que fazer a pescaria. Ele chegou mais ou menos numa sexta-feira. Na sexta-feira se tinha a tradição de não comer carne, por causa disso que foram pescar. E aí o fato dessa pescaria milagrosa, jogando uma primeira redada, né? Jogando aceites no primeiro momento, aí depois se encontrando a cabeça, o corpo, depois no segundo momento a cabeça, e viram que se encaixava a cabeça e o corpo da imagem era uma unidade. Então podemos imaginar aquele rio grande, né? Imagina a probabilidade de eu jogar uma rede e de repente a rede eu colho, eu pego, podemos dizer assim, um corpo de uma imagem. Aí uma segunda vez a cabeça. Poxa, meu Deus do céu, né? É dentro de Deus, porque é a providência. Como que, vamos ver estatisticamente, eu achar um corpo depois de uma cabeça no rio grande, provavelmente caudaloso, e depois no terceiro momento a pesca milagrosa. E a partir dessa situação providencial, a imagem era da Imaculada Conceição de Maria. Os portugueses sempre tiveram muito carinho com esse título. Portugal sempre defendeu esse título mariano da Imaculada Conceição, que demorou para a igreja proclamar. A igreja foi proclamar o dogma da Imaculada Conceição de Maria, ou seja, que Nossa Senhora, desde o primeiro instante da sua concepção, ou seja, para eu poder falar mais pontualmente, desde o momento em que o espermatozoide São Joaquim, falar nu e cruamente para vocês, fecundou o óvulo de Santana, ela foi cheia de graça, ela foi quecaritomene, plena de graça, e foi preservada da mancha, foi preservada do pecado original, do pecado originante que todos nós herdamos, nós que somos filhos de Adão. O próprio Jesus não tinha, porque Jesus é Deus feito homem, mas Maria foi preservada. E a igreja depois, quando proclamou pelo Papa Pio IX, em 1854, na Bula de Fabulus Deis,
vem afirmar assim, em vista dos méritos futuros de Cristo. Então, por conta dos méritos futuros de Jesus, Deus, na sua eternidade, olhando para Maria, ele aplicou antecipadamente os méritos de Jesus, a redimindo de toda a mancha de pecado. Que coisa tão bonita. Quem foi resolver esse grande dilema foi Dom Escoto, que eram franciscanos. Franciscanos também sempre conhecidos por defender a Imaculada Conceição de Maria. Os santos de Portugal tinham essa consciência dessa missão. Tanto que, por exemplo, se nós vamos ver os retratos dos santos de Portugal, eles nunca estão com a coroa na cabeça, porque eles tinham entregue a coroa para a Virgem Maria. Entramos nessa tradição da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, esse dogma que já era acreditado de uma certa forma, mas que depois foi solenemente proclamado pelo Papa em 1854 e depois em 1858 Nossa Senhora aparecendo para Santa Bernadette Soubirous na França, lá na gruta de Massabielle. Eu tive a graça de estar em Lourdes no ano passado. Nossa Senhora depois se identificou para ela quando Santa Bernadette Soubirous perguntou quem ela era. Ela disse: Je suis Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Como que essa imagem parou nesse rio? Tem duas teorias. Se a gente seguir a linha historiográfica, a primeira, que talvez caíam de oratório, as pessoas antigamente tinham oratórios, compartimentos que abriam fechados com portinhas, punham velas, seu crucifixo, suas imagens e faziam suas orações. De repente caiu e as pessoas tinham a tradição de pegar uma imagem benta e jogar nos rios. E uma outra teoria, talvez, que o pintor, escultor que fez, não gostou, talvez achou que era feia, jogou no rio, quebrou, rompeu a imagem. São teorias. Fato que era a imagem da Imaculada Conceição. Fato que era uma imagem especial, porque Maria está grávida. Na imagem de Nossa Senhora Aparecida, se a gente olhar bem para o ventre dela, há uma protuberância porque ela está grávida do próprio Deus, está trazendo no seu ventre o Verbo Eterno de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E Maria tem a feição de mulher branca, mas está enegrecida a imagem está enegrecida devido ao lodo do rio. E aí podemos entender a providência de Deus, de feições de mulher branca, nariz fino, boca fina, cor de mulher negra, e os cabelos, porque a gente vê a imagem já com manto, com coroa, tem o penteado das indígenas, das mulheres índias, com flores de maracujá. Então, de uma certa forma, nesse símbolo, porque a imagem é símbolo, a imagem não é um ídolo que nós devemos adorar, não, porque Nossa Senhora está no céu. Nossa Senhora não está dentro da matéria e imagem, senão nós cometeremos um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, que é a idolatria. Mas é um símbolo que traz todo um carinho de Deus por meio de Nossa Senhora para nós. Sintetizado, esses três grandes povos, raças, que se misturaram, que se mesclaram e fizeram a síntese do povo brasileiro, que é o europeu, que é o negro, que é o indígena. Aquele que era o nativo, o povo autóctone, o europeu que chegou aqui no Brasil. Então, nós mudamos muitas vezes a narrativa historiográfica, não se fala mais de descobrimento do Brasil, mas de fundação do Brasil. E, por fim, os negros que estavam em situação de escravizados, que foram trazidos para cá. Então, a síntese disso tudo. Por fim, essa devoção foi crescendo, as pessoas rezando o seu rosário diante daquela imagem, milagres acontecendo, sinais de Deus, que basta a gente pesquisar para a gente poder conhecer. E houve depois uma capelinha, da capelinha uma igreja maior, finalmente aquele primeiro santuário velho e, por fim, a construção e a consagração do santuário novo de Aparecida, que o Papa João Paulo II, em 1980, consagrou. Essa imagem que sofreu um atentado. Agora não me lembro o ano exato, foi na década de 70, se não me engano, mas depois foi reconstruída. Mas por etapas. Depois houve um fato na história do Brasil, isso já em meados do Brasil Império, do Império de Dom Pedro II. Dom Pedro II, já no finzinho do seu reinado, com a nossa princesa Isabel, recordando que em 13 de maio de 1888 a princesa Isabel escreveu a carta abolindo a escravatura do Brasil, e isso custou sua coroa. Então, alguns fatores que colidiram
para que nós deixássemos de ser monarquia e sofrêssemos um golpe de Estado para sermos uma república, o que aconteceu no ano seguinte, 1889. Eu não vou ficar entrando nisso, porque meu papel aqui é falar de Deus, mas só para a gente poder ter um panorama histórico que a libertação custou a coroa da princesa, custou, porque acabou mexendo com os interesses dos grandes latifundiários. E aí acabou antes a questão dos bispos que foram presos no Pará, do Macedo Dom Vital, lá na região de Pernambuco, por conta que o imperador não quis dar o plácide para punir aqueles que eram vinculados à maçonaria. Os bispos queriam tirar todos os maçons das confrarias e irmandades. E enfim, também a imagem do imperador que estava um pouquinho desgastada por questão de guerras anteriores, como a Guerra do Paraguai. Mas que coisa interessante, que a princesa Isabel, ela não podia ter filhos, ela teve muita dificuldade para engravidar. Então nos diz, ela era casada com um conde francês, que ela fez uma promessa para Nossa Senhora e que, se tal promessa fosse atendida, ela daria um manto imperial para Nossa Senhora. E pondo aquele manto naquela imagem, mas representando o seu manto de imperatriz e a sua coroa. E nos diz que, de fato, ela conseguiu engravidar. E a princesa colocou um bilhete, já estava, a monarquia no Brasil já estava sofrendo essas convulsões, né? Indicando já, dando dicas de que realmente depois ia cair. Tanto que quando o Marechal Deodoro da Fonseca dá o golpe, ele assume como primeiro presidente do Brasil, da República Federativa do Brasil, a família imperial vai para Paris, né? Fica exilada. A princesa colocou isso. Que coisa tão bonita, eu quero partilhar com vocês, se vocês nunca escutaram. A princesa Isabel falando para a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida: eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo. Que coisa linda, né? Eu, diante de vós, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente que é uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a senhora se sente nele por mim e governe perpetuamente o Brasil. Que seja a rainha do Brasil. A gente está vivendo esses momentos tão conturbados. Aqui o padre não vai falar de partidos, não vou falar de candidatos X ou Y, mas nós devemos nos reger não por sentimentalismos que passam, mas por princípios objetivos, racionais e de fé. De pedir que Jesus afaste todo o comunismo do Brasil. Se vocês verem então as aparições de Nossa Senhora em Fátima, ela falando dos erros da Rússia, em 1917, Nossa Senhora que apareceu também em Esquioga, um pouco antes da Guerra Civil Espanhola, Nossa Senhora que apareceu também, a Guerra Civil Espanhola foi de 1936 a 39, Nossa Senhora que apareceu em Simbres, eu acho que em 1936 em Pernambuco, falando dessa ameaça comunista em toda a América, principalmente no Brasil. Então, de eu não querer, não colocar presidentes no trono do Brasil, porque no trono do Brasil está Jesus, está Nossa Senhora, que não reine aqui a lei de Satanás, legalização do aborto. Evidente, a gente sabe que uma mulher quando quer abortar, infelizmente aborta, mas outra coisa quando há uma legalização. Esse é o primeiro, isso atrai maldição para o país. Maldição. O Padre Pio dizia que cada aborto que acontece é um sacrifício que se faz para Satanás. Mesmo que quem aborte não queira fazer, mas isso acontece no nível espiritual. Ideologia de gênero que tenta sexualizar as nossas crianças, que tenta manipular sexualmente a ponto de dizer que as diferenças
entre homem e mulher são meramente culturais e biológicas. Que ser homem e ser mulher, na verdade, é uma construção sociológica e cultural. Uma imposição da sociedade. De sermos pessoas que somos a favor da vida. Ser contra a eutanásia. Caso aqui da vizinha Holanda, não tão vizinha Holanda, mas aqui na Europa, no continente europeu, onde a eutanásia é legalizada e os velhinhos vão fugindo para a Alemanha vizinha com medo de serem eutanasiados. Aborto, legalização das drogas. A Holanda mesmo que legalizou as drogas, no qual as drogas são legalizadas, o Uruguai também, e hoje querem voltar atrás e não conseguem. Claro, quando se fala de drogas, estamos falando de maconha, mas que é porta para drogas piores, que é uma droga que vai mexendo, principalmente com o comportamento, e queima neurônios, e os neurônios são células que depois não são renovadas, daí que aquele que usa tanta maconha não só tem o seu comportamento alterado, mas ele vai desmemorizando pouco a pouco com o passar dos anos e vai ter uma grande probabilidade de desenvolver psicopatias, de desenvolver problemas psiquiátricos, de desenvolver esquizofrenias. Nós vemos essa lógica. E eu não posso votar em pessoas que têm esses princípios que não são de Deus, mesmo que eu tenha simpatia por elas. Devemos pedir, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus seja o Senhor do Brasil, a Virgem Maria tanto quanto, a Rainha. É muito interessante que todas as aparições de Nossa Senhora, que os homens não escutaram, fatalmente depois houve grandes tragédias. Eu falo de uma aparição que não é tão comentada no Brasil, por exemplo, em Quiberro, que se deu em Luanda, na década de 80 já, 82, 84. Nossa Senhora que apareceu para algumas meninas daquela região. E em dado momento a Virgem Maria disse que se não escutarem, o comunismo entraria dentro daquelas tribos e eles teriam uma guerra intestinal. E se não se convertessem, a tragédia seria muito grande. Passaram-se 10 anos. Entre 1993 e 1994, nós tivemos uma das piores guerras de crueldade, que foi a guerra entre os Hutus e Tutsis, em que entrou a questão étnica, em que entrou o financiamento da Bélgica, que entrou interesses econômicos e que entrou também esse particularismo entre essa peleia, essa guerra eterna entre direita e esquerda e também com a ideologia comunista. A ponto de milhares de pessoas morrerem porque não escutaram os apelos da Mãe de Deus. Escutar os apelos da Mãe de Deus. Nossa Senhora que vem interceder por cada um de nós. Nós agora há pouco foi lido esse evangelho. Esse evangelho de João, capítulo 2, dizendo para nós que Jesus estava numa festa de casamento. Na verdade, todas as leituras eu gostaria de comentar, mas eu perderia muito tempo. Quando a rainha Esther, ela vem interceder junto ao rei Assuero, imagem de Nossa Senhora que intercede por cada um de nós, pedindo para cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, a salvação, a saúde, as graças que tanto nós necessitamos, que Maria Santíssima vem pedir. Como está aqui na Rainha Esther, capítulo 5, né? Se ganhei as suas boas graças, ó Rei, e se for do teu agrado, concede minha vida, eis o meu pedido e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Que Nossa Senhora fala para nós. Quando a gente vê agora há pouco em Apocalipse 1, capítulo 12, Maria, essa mulher vestida de sol, vestida de Deus, tendo a luz debaixo dos seus pés, a lua que representa o mundo, a lua que representa a morte, a lua que representa, no Antigo Egito, a morte, a lua que representa a transitoriedade da vida por causa, tem suas várias fases, com 12 estrelas coroadas. Maria, nessa guerra imperdida contra o dragão. São João, quando teve essa visão na ilha de Patmos, ele teve uma visão a partir da ótica de Deus, de tal modo que era uma visão que remontava aos tempos primevos da humanidade e ia para os tempos futuros, longevos da humanidade. Daí que ele vê essa mulher.
Daí que Maria é essa mulher do Apocalipse, daí que ele vê essa mulher que é protótipo da igreja, símbolo da igreja grávida. Esse dragão que é símbolo do demônio de Satanás, esse dragão que é símbolo de todas as ideologias más, daí que o comunismo sempre assumiu a cor vermelha. Se a gente basta ver, por exemplo, a cor da bandeira da União Soviética e de tantos outros partidos ou situações comunistas. As estrelas que simbolizam os anjos, mas também simbolizam os bispos. Então essa visão dessa guerra no céu, e que no primeiro momento, indo para as épocas remotas, representa a guerra entre Lúcifer e São Miguel, e tendo como pivô também a encarnação de Deus, o próprio Jesus Cristo e a Virgem Maria. E nos diz que com a sua cauda ele varreu uma terça parte das estrelas do céu, ou seja, uma parte dos anjos caíram, e esses anjos se tornaram demônios. E numa visão, numa perspectiva futura, perto dos tempos finais, com a vinda do Anticristo, quando uma parte dos bispos de todo mundo, os bispos católicos que são os sucessores dos apóstolos, apostatarão, né? Negarão a Jesus Cristo como Judas. Isso basta a gente ver, por exemplo, o livro Scivia Domini, da grande Santa Hildegarda von Bingen, uma santa mística do século XI, uma nórdica, uma sueca, que foi proclamada doutora pelo Papa Bento XVI. Pois bem, indo agora para o Evangelho propriamente dito, os santos padres dizem que Jesus antecedeu sua hora pelos rolos de Maria. E aquela festa, que era uma coisa tão pequena, Jesus deu tanta importância, vendo que sofreria os noivos. E Jesus, ele atendeu os rogos da sua mãe. Veja, Jesus no primeiro momento não iria realizar esse milagre. E aí a gente vê esse descompasso, né? Minha hora ainda não chegou, mas podemos perceber como que Nossa Senhora confia em Jesus, conhece seu filho, como Jesus atendeu a sua mãe. Daí, meus irmãos, que é muito interessante como a igreja diz, como Nossa Senhora falou, por exemplo, a Santa Catarina de Labouré, na sua aparição da Medalha Milagrosa, todas as graças passam pelas mãos de Nossa Senhora, todas as graças passam pela mão de Maria. E Nossa Senhora teve essa visão feminina de mãe, de perceber um detalhe tão pequeno que nós homens, por exemplo, talvez não perceberíamos, porque a festa durava mais ou menos 7 dias, representando os 7 dias da criação, o 6º dia da criação do homem, o 7º dia é o descanso. E Jesus antecedeu sua hora. Por isso que Nossa Senhora é chamada a onipotência suplicante. Ela por si nada pode, mas ela alcança para nós, diante de Deus, porque ela pede, de acordo com o coração do Senhor, as graças que tantos nós necessitamos. Desculpe-me ter falado tanto. Vão escutando pouco a pouco o que eu falei, essa partilha. Viva a Mãe de Deus em nós. Vamos pedir a intercessão da Virgem. Esse é o motivo da nossa alegria, porque a Mãe de Deus também é a nossa mãe. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.